tarde, boa noite, você ouvinte do podcast Sério, mas nem tanto, o podcast de contextuais do SIG dos estudantes da ACBS Brasil. Nós temos aqui hoje nosso primeiríssimo episódio, uma equipe maravilhosa, mas antes vamos para os nossos estudantes. Primeiro de tudo, temos aqui Samara Lopes. Eu mesma, Samara Lopes, diretamente de Fortaleza, no Ceará, graduanda do 5º semestre, que equivale ao 3º ano. De psicologia, eu acho que é isso. Atualmente eu tenho interesses nas contextuais, muitos projetos por aí, tentando seguir uma carreira de blogueira e vim parar aqui no SIG. É isso. Muito bom. E Daniel Rocha. Oi, gente, tudo bem? Eu sou estudante de psicologia na UFMG, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o meu interesse nas contextuais ele é recente, mas assim, é uma coisa que meio que me fisgou, então eu já fui logo olhando as coisas, pegando material para ler, então estou empolgado de estar aqui com vocês. Muito legal. E eu, Caroline Leão, representante dos estudantes da CBS Brasil, doutoranda em Psicologia Clínica na University College Dublin, estudando terapias contextuais. E temos aqui conosco os fodásticos, referências maravilhosos, Luke Vandenberg e Micaele Saban. Posso deixar de vibrar, não consigo não vibrar com vocês aqui. E o nosso tema hoje é contextuais, trilhas da análise do comportamento ou da TCC. E vamos começar o nosso round de perguntas. Quem quer começar? Eu tenho uma pergunta antes da gente começar. Vandenberg, em que língua você fala com seus pets? Porque a gente estava lendo o seu Lattes, você fala tipo francês, alemão, holandês. Que língua que você pensa? Que língua você fala com as pessoas dentro da sua casa? Bom, eu sou do norte da Bélgica e a língua é holandês lá. Uhum. Entendi. Então você sonha em holandês ainda, mesmo morando no Brasil? Sim. Quando eu morei na Irlanda, às vezes eu sonhava em inglês, mas era só às vezes. Uhum. Não, mas às vezes eu sonho em português também. Eu sou em português mesmo, eu sonho... Às vezes eu sonho em inglês, quando eu tô sonhando com algum ídolo do rock, assim, aí sai em inglês, né? Mas às vezes só. Quem começa? Pode começar, Eu Samara. Não, é você. Ok. Como primeira pergunta, para a gente visar quebrar o gelo, a gente queria saber quando... Segunda pergunta já. Segunda pergunta. Eu queimei a largada. A gente queria saber quando o interesse de vocês na contextual ele começou. Quando assim vocês se viram fisgados pelas contextuais e viram tipo assim, é isso aqui que é o meu interesse. Ok. Aí você tem que indicar um dos dois para começar. É a Mica. Sim, pode ser a Mica. Vamos então de frente para trás, sei lá, mais jovem, interesse. O meu acho que foi na BPMC de 2006 ou 2007. Enfim, talvez o Luke saiba porque ele estava lá dando palestra e foi com o Luke. Foi com o Reis abriu, fez uma plenária, uma apresentação inicial, com vários dados, assim, dizendo, a ACT faz muitas coisas legais, e eu falei, nossa, que interessante, metade da população saiu, levantou e saiu. Você estava lá já, Carol, ou não? Gente, que bafão! Não estava ainda. Não. Metade, você sabia disso, Luke? Eu não tinha uma visão tão clara, porque eu estava para tradutor, né? Então, lembra? Então, era muito difícil, porque Reis tinha me passado os slides dele a noite anterior, e durante a noite ele tinha ficado acordado, por estranho que pareça, e tinha mudado todos os slides. Então, eu tinha... Ai, que sacanagem! Eu tinha procurado expressões, por exemplo, ele falava
We will drink from a water hose. Você sabe o que é isso? Eles dizem isso na Irlanda, não? Então, beber de uma... como que chamam esses... o que os bombeiros usam para apagar fogos? Mangueira. Mangueira. Esses mangueiras grossos, assim, né? O water hose. Aham. Aí isso quer dizer, agora nós temos que acelerar um pouco. Aí eu tinha procurado, assim, um monte de expressões desse tipo. E ele não falou nada disso. Falou completamente diferentes. Então eu estava Que bem... frustrante. Mas eu me lembro o que era o alvoroço, né? Alvoroço. Era o trabalho dele sobre o comportamento do ouvinte. É diferente do trabalho de Skinner, né? Então Pós-Skinneriano, né? ele trouxe uma crítica de Skinner, o que naquela época era completamente proibido, né? As pessoas ficaram chocadas, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica você pode criticar o Papa, mas você não pode criticar Jesus Cristo, né? Então, se você faz isso, as pessoas vão ficar chocadas. Mais ou E menos ainda hoje, a depender de onde você vai falar, de contextuais, o pessoal fica ofendido, fala isso não é análise do comportamento. Rola uma pedra, né? Uhum. E foi isso, aí eu tava lá, aí eu vi meus professores levantando, saindo, assim, aí eu fiquei meio, tipo, eu não fazia ideia, assim, absolutamente nenhuma ideia. Aí eu falei, não, vamos ver, se é tão polêmico a bom da pessoa sair, eu quero ver o que é, pelo menos, né, tipo, eu vou precisar saber o que é tão polêmico. E aí eu vi... Eu vou ficar pro barraco. Aí eu vi os gráficozinhos, ele mostrou vários gráficos na apresentação, eu lembro como se fosse ontem. E eu achei assim, falei, nossa, isso parece muito promissor, mas eu não entendi nada, assim, entendi que era uma coisa diferente, era... Aí eu fui ver a palestra do Luke sobre mindfulness, e aí eu falei, nossa, o pessoal está meditando no congresso de comportamental, pronto, achei. Aqui que eu vou ficar. Você me ganhou aí, Luke. Foi até engraçado. Foi aí. Aí eu fui fazer meu TCC sobre isso, aí eu... nem um ano depois eu estava no ACT Summer Institute, que era o antigo congresso lá, enfim, aí pus o meu pé na jaca. Só culpa, Luke. Ok, desculpa. E para você, Luke, como foi? Como foi o Para mim foi um conhecimento? pouquinho mais cedo, né? Então, a primeira... eu penso que a primeira terapia contextual que eu conheci era a DBT. Porque eu fiz meu trabalho de mestrado com pessoas com personalidade borderline. E a gente tentou assim, fazer alguma coisa baseado na terapia comportamental, então usando várias estratégias da terapia comportamental e de integrar isso com estratégias da terapia sistêmica familiar. E terapia interpessoal, então era uma coisa bem eclética, né? E meu mestrado, acho que eu defendi em 88. Aí em 87, quando tudo estava assim, o básico estava pronto, eu estava escrevendo, fazendo pesquisa de literatura. Em 87, eu achei um artigo da Linehan. E eu vi que ela já tinha feito isso. Então, a DBT é uma coisa, é uma abordagem, não se fala isso, mas é uma abordagem sistêmica que usa estratégias da terapia comportamental e um pouco da terapia cognitiva também. Então, é uma coisa extremamente integrativa, né? Aí,
ainda entrou na minha revisão da literatura, mas não influenciou mais meu trabalho. Mas não influenciou mais minha dissertação, né? Vem alguns anos atrasado para mim, para eu pegar carona nisso, mas aí eu estava interessado. E alguns anos depois, eu encontrei com um analista do comportamento. Naquela época, analistas do comportamento na clínica eram muito raros na Europa, agora tem mais, mas naquela época era uma seita muito, muito específica. E um belga, né, que estava trabalhando na psiquiatria com esquizofrênicos, e que usava a análise do comportamento. Ele era skinneriano, assim, de carteirinha. Ele se chama Werner Matheus. Agora ele deve ser velhinho, velhinho. Eu não vi ele em 30 anos. E ele tinha um livro de Neil Jacobson. E dentro desse livro tinha um capítulo sobre ACT, que não se chamava ACT ainda, né? Se chamava terapia contextual, e FAP. E ele se interessava muito nesses capítulos porque eles eram baseados no trabalho de Skinner, né? Então, naquela época, a ACT ainda usava bastante os conceitos do behaviorismo radical, a FAP também, com certeza, né? E ele que me fez conhecer isso. E eu não estava muito consciente que era uma coisa super diferente, super nova. Mas eu achei interessante porque integra essas duas coisas, né? Tem uma visão dos comportamentos privados, em realidade, a ACT, por exemplo, trabalha todo o mundo interior da pessoa, né? Sem ser cognitivo, né? E, por outro lado, então, sem esse dualismo, e, por outro lado, ela tem também essa visão interpessoal das terapias sistêmicas, né? Toda essa parte da cultura linguística dentro da qual nós nadamos no nosso dia a dia, né? E que é patogênico, né? Esses contextos sociolinguísticos patogênicos. Então, era justamente essa integração que eu estava sempre querendo fazer, né? Entre terapia comportamental, a visão do mundo interior da pessoa, e a visão sistêmica. Aí eu pensei, pronto, né? Não preciso mais ser eclético, porque já tem Tem um negócio aqui que está pronto, parece bem legal. isto. Então, não preciso ser eclético, porque está lá. Então, eu peguei firme nisso, comecei a procurar, tinha alguns artiguinhos do Reis e do Zettel já publicados, mas era tudo muito misterioso. E aí comecei a mandar e-mails para Reis e ele respondia. Eu não sei se isto ainda acontece hoje. Acontece! Parece que o Anos cara de vem pra gente 90, do computador. nos anos de 90 ele respondia muito. Aí ele me mandou outras coisas. Aí, vamos soltar uns anos para frente, de repente eu venho para o Brasil e tinha que ensinar terapia comportamental. E aí se tinha esses livros com traduções horrorosas de livros em inglês dos anos de 70. Aí eu não quis usar isso. Eu descobri que no Sul, Curitiba e em Londrina, tinha tido cursos de ACT e de FAP, eles tinham feito boas traduções de muita coisa. Então, todos esses primeiros artigos de Zettel e de Reis, e de Wilson também, os primeiros artigos de Wilson, estavam traduzidos em português. Aquele capítulo de 87
Holmberg e Tsai estava traduzido, então eu peguei isso, eu consegui esses textos deles. Era, acho que Verônica Bender-Heidu, que estava por trás disso, tinha a Yara Ingberman, tinha, quem mais? A Zila Brandão, Maria Zila Brandão, o pessoal lá desses grupos tinha feito essas traduções, eu suponho. As meninas que no ano passado a gente já estava falando não foi velha guarda, como que a gente estava chamando elas, Mica? Sim, velha guarda. Mas acho que velha guarda entra, né? Essa primeira geração aí. Isto, aí elas falando. tinham esse material, então eu peguei isso para ensinar. Aí, a partir daí, não tinha mais volta. Nossa, Mas que você massa. ensinava contextuais ou era terapia clínica comportamental? Era ACT-FAP. Os textos que elas tinham traduzidos, esses grupos do Sul. Acho que eles tinham dado um curso no início dos anos de 90. E para isso, elas tinham traduzido todos esses textos do Wilson, de Hayes, Zettel, e aquele capítulo do Kohlenberg e Tsai. Então, esse era o meu material para dar aula. Gente, que massa. Foi só ele deu uma aula, falando tudo que ele falou foi uma aula. Tô aqui passada. Pegando carona em toda essa história tão maravilhosa que você contou, afinal de contas, qual é a base filosófica das contextuais? Tipo, behaviorista, beckiana, interbehaviorismo, zen budista. Na visão para vocês dois, para o Luke, para a Micaela, para vocês, qual é a base realmente das contextuais? Base filosófica. Uhum. Porque, assim, é muito contestado isso. Alguns, mas isso é Beck, não, isso é Skinner. Então, vamos tentar colocar, assim, uma resposta. Qual é a base principal? Pode falar, Luke. Eu? Ok. Bom, quando você assim, me escutava o pessoal falando, então, tanto Kohlenberg quanto Hayes, nos anos, fim dos anos 80 e início dos anos 90, você viu que que eles se consideravam um pouquinho como rebeldes da terapia cognitivo-comportamental. Então, a base deles era cognitivo-comportamental, né? E o Kohlenberg, por exemplo, até o fim, enquanto ele dava aula, o primeiro livro que ele indicava era a terapia cognitivo da depressão, de Beck. E tem bastante FAP nisso, né? Então, nesses primeiros obras de Beck, tem esse jogo onde o terapeuta usa as distorções que o cliente faz em relação com o terapeuta, usa aqueles para fazer intervenções. Então, tem um pouquinho de FAP lá dentro. Mas ele não acreditava no modelo cognitivo, né? Ele não acreditava que o que funciona para o cliente melhorar é que você tem que identificar crenças subjacentes, que você tem que desafiar as crenças subjacentes, que você tem que debatê-los e trocar eles para outros, né? Isto não. Então, a maneira de trabalhar da terapia cognitivo-comportamental, sim, mas eles não acreditavam na explicação teórica, no modelo teórico. E, ao invés disso, eles colocaram esse jogo de evocar comportamento clinicamente relevante e reforçar melhores sistematicamente, né? Então, esse responder contingente, que é uma ideia skinneriana, puramente skinneriana, né? Então, a modelagem, né? O shaping,
de novos comportamentos que vão ajudar a pessoa no mundo lá fora. Então, é mais ou menos isso. Então, basicamente, foi uma rebelião dentro da terapia cognitivo-comportamental que se afastou da base filosófica. Esse racionalismo de você tem que mudar as crenças, aí depois o comportamento vai mudar. E isto foi rejeitado. Então, realmente não é beckiano, né? A maneira de trabalhar é muito similar, mas a base teórica é muito diferente. E agora Reis também vem da terapia cognitivo-comportamental e não acreditava na teoria. É uma história muito similar, né? Então, nos primeiros capítulos tem, às vezes, um comentário, assim, no sentido de que ACT é uma terapia para pessoas que já passaram por terapia cognitivo-comportamental e não melhoraram. Porque a ideia básica é que não adianta, isto é o que ele escreveu lá no início, né, anos de 80, que você não resolve se não ajuda a pessoa a trocar crenças irracionais para crenças racionais. Porque essas crenças racionais são racionais de acordo com você, talvez, ou de acordo com a sociedade, sei lá. E não necessariamente vão ajudar seu cliente, né? Pelo contrário, vai colocar, fechar ele numa outra forma de rigidez, né? E principalmente quando esses pensamentos e essas crenças racionais funcionam bem, para a pessoa é pior ainda, porque aí seguir essas regras vai ser reforçado ainda mais. Aí ele vai mais rigidamente um seguidor de regras, né? Então, o que é importante? O que é a diferença, então, entre a terapia cognitivo-comportamental e a ACT? É que ao invés de debater e trocar, né, uma crença para a outra, a pessoa aprende a lidar de uma maneira flexível com as crenças e ver que as crenças são nada mais que crenças. Ela pode usá-las, né, se quiser, mas que o que realmente vale a pena são os seus valores, né? Então, não suas crenças. Tem que, E quando a gente... você Desculpa não te pode interromper. acreditar demais, não pode acreditar nas suas crenças, é isso. Sim, e quando a gente estuda RFT, fica muito claro, né, que toda a nossa história de linha de pensamento, né, simplificando assim, ela tem um porquê de ser, né? Então, quando os cognitivistas falam, não estou metendo pau, tá? É só porque eu venho de outro lugar, então para mim soa estranho ouvir as crenças irracionais, porque quando a gente olha para a história do indivíduo, tem um porquê de ser, tem uma lógica que acompanha. Né? A gente pode pensar, nossos pensamentos podem ser bizarros, mas não necessariamente aleatórios, né? Eles são históricos, né? Eles não são aleatórios de forma nenhuma. Eles podem ser meio arbitrários, né? Vendo de uma outra perspectiva, mas não, né? Sim. Luke, gostei muito da forma como você colocou as interfaces aí. E eu acho que às vezes a gente confunde um pouco as coisas quando tem essa questão de time de futebol, cognitivismo, behaviorismo, contextual. A gente pode criar um outro nome aqui, fazer nós um novo time, sei lá, né? Mas e essa questão muitas vezes é muito da nossa cultura também, né? Dessa necessidade de ter um partido, né? Então, eu acho que tem duas possibilidades de resposta dessa pergunta. E 3 com a sua, histórica, que eu achei bem legal.
Mas uma cultural de a gente vai ficar brigando por terra ou a gente vai fazer ciência, né? Tipo, vamos dar a mão que fica um pouco melhor, né? Que são questões de ser humano, não são questões científicas, né? E tem a parte filosófica e conceitual, que aí a gente está falando de desenvolvimento de pensamento, então, sobre evolucionismo, sobre Darwin, sobre Skinner, materialismo, outros tipos de influência filosóficas aí que entram na RFT, na ACT, que aí eu acho que dá um norte, eu acho que isso é diferente, né? Você pode ser eclético no sentido técnico, mas a função do que você está fazendo tem que ter uma racional por trás bem estabelecida. Que aí eu acho que diferencia... E tanto faz, eu acho que a gente pode abrir vários diálogos de qual é a racional melhor, né? Sendo pragmatista, a melhor é que vai funcionar, né? Então, mas aí eu já estou sendo uma linha, né? Mas aí eu acho que é bem ligado a Darwin. O que é irônico, eu gosto muito da linha da RFT, do pensamento de como o ser humano vai aprendendo e vai modificando o repertório e vai incorporando e como... eu me lembro que eu ficava pensando muito nisso, assim, tá, tem o condicionamento, a pessoa aprendeu as respostas, mas como isso vai... Como essa história de aprendizado aparece, né? Como ela aparece na vida, né? E acho que a RFT fala muito de como ela aparece, que ela não aparece só aquela resposta discreta, tudo, mas ela aparece com esse organismo modificado de diversas formas, enfim. Mas até é engraçado porque até hoje se sabe que nem é só Darwin que vigora na evolução, né, das espécies. Tem um pouco de Lacan, tem epigenética. Então eu acho que a gente ainda, o que eu quero dizer é, a gente ainda pode mudar a nossa filosofia ou as nossas discussões filosóficas e de olhar ainda muito, porque é difícil dizer o que acontece. Nós somos o próprio objeto, então a gente tem o nosso próprio condicionamento cultural, até essa própria pergunta do cognitivismo, ela é uma pergunta cultural. Eu me lembro de indo para os Estados Unidos e eu cheguei lá e falei, eu sou uma psicóloga clínica comportamental. E todo mundo falou, mas como assim? Ninguém entendeu o que eu fiquei extremamente frustrada. Eu falei, não, mas e vocês? O que vocês são? Eles, não, nós somos cognitivistas, os outros clínicos, assim, sabe? Que estavam lá. E eu fiquei em choque. Eu falei, não, mas eu não encontrei ninguém igual a mim, porque a mim tinha o pessoal aqui do Brasil que teve essa outra história. E o Ben estava lá comendo pizza um dia comigo e ele falou, mas você é clínica? Ele gostava de me provocar. Ele falou, você é clínica? Aí ele pôs um caso lá. Falou, como que você é behaviorista? Qual seria a intervenção? E eu falei lá. E ele falou, mas um cognitivista, eu como cognitivista faria a mesma coisa, que é o que o Luque trouxe da técnica muito similar. Ele falou, como isso é diferente de cognitivista? E eu fiquei assim, tô comendo pizza, sabe? Não é o momento, por que você me pegou assim de guarda baixa, né? Ele pegou de guarda baixa, ele faz isso constantemente. Aí eu fico pensando, tipo, décadas depois, e depois eu falo, Benji, a gente pode voltar naquela conversa de 20 que eu pensei agora numa resposta para você. Aquela história, vamos marcar uma pizza, né? Vamos marcar uma pizza de novo para conversa. Exatamente. Ele faz isso, ele é ótimo nisso. Mas eu acho que a resposta, se eu pudesse, vamos dizer assim, é que agora a gente não está mais com pizza junto, mas eu acho que seria essa a diferença, qual é o olhar, qual é a filosofia que eu estou por trás que vai determinar os próximos passos, ou sei lá, como eu vou usar as palavras, ou se eu vou pensar em mudar o pensamento do cliente, ou se eu vou ir na função, sei lá, X, várias coisas dentro de um possível caso, que
sujeito a se está certo ou não, sujeito a pesquisa, sujeito ao que vai acontecer com aquele cliente, né? Eu acho que o certo é muito difícil da gente afirmar. Eu fico com medo de afirmar. Embora, né, dentro do meu contexto cultural, eu ponha a minha camiseta do Reis ali, enfim, mas que é o que eu prefiro agora, mas seria difícil afirmar, né, que, vamos dizer assim, o que eu posso dizer é muito legal, né, mas faz muito sentido, funciona muito bem, mas é complicado a gente afirmar essas coisas, né. Micaele, vou só pegar um gancho aqui das discussões. A gente tem discutido bastante sobre o ecletismo técnico, o ecletismo teórico, mas, assim, ouvindo as falas de vocês, me parece que a reestruturação cognitiva ela é bem diferente do que as contextuais elas têm trazido, e principalmente bem diferente do que a arte tem trazido. Mas algumas pessoas, principalmente da TCC, elas trabalham com reestruturação cognitiva e com a arte. Você acha que isso é de alguma maneira possível? O que você teria a comentar sobre isso? Daniel, eu vou contar a história, tá? Eu fiquei pensando, quando a Carol me mandou esse título, eu falei, nossa, eu falei até para ela, mandei uma mensagem, falei, não me coloque na fogueira, por favor. Aí eu fiquei... Jamais, Mica! Falei, como eu vou sair dessa? Eu falei, vou contar a história. Então, eu pensei em várias histórias, essa é uma delas. Eu também, né, me formei na PUC, né, num outro tempo também que era bem radical, e eu adorava, estava tudo lindo ali. Aí eu fui trabalhar com ACT. E aí eu abri um curso, a gente abriu um curso no HC, eu e a Karen, e veio o quê? Sei lá, 80% de cognitivista. Eu fiquei chocada, eu não imaginei que era assim. Depois, hoje em dia, a gente tem mais ou menos metade, né? E aí, ainda, vamos dizer assim, com a questão do Corinthians ou do Palmeiras, com a minha camiseta embaixo de uma camiseta, vamos dizer assim, aceitável, né? Porque eu estava com uma posição de professora. Mas onde eu quebrei a minha cara foi que eu fui conversando com esses profissionais e, assim, eu encontrei muita gente muito boa. Muita gente, assim, que me contava o que fazia na clínica, me contava como conduzia, coisas que eu nunca nem tinha pensado, sabe? Que eu achei muito bom. Eu não saberia nem dizer, eu não estudei, eu não saberia nem dizer. Eu sei que uma profissional, a Luciana, trabalha com a terapia dos esquemas. O que ela me contou, eu fiquei vislumbrada sobre o tipo de ferramenta que eles têm lá e tudo mais. Então, eu acho que é complicado a gente dizer isso, porque eu não sei como eles encaixam lá, eu não sei o que eles estão fazendo, o que eu sei eu achei legal, não que é a minha linha de pensamento, mas eu achei, toda vez eu me surpreendi, Daniel. E olha que eu sou da família dos corintianos, entendeu? Criada em berço corintiano. Ai, socorro! Tô Não, brincando. não. Você é corintiana mesmo, Mica? Eu não ligo para futebol, foi para fazer uma metáfora, povo brasileiro. Enfim, mas o que eu quero dizer é isso, toda vez eu me surpreendi com os profissionais. Então, eu não sei, precisaria estudar a fundo o que eles estão fazendo, para dizer se realmente é um ecletismo improdutivo ou produtivo, entendeu? E toda vez que eu ouvi, e toda vez que eu vejo, sempre tem essa quebra na questão do pensamento, de vamos reestruturar ou não, vamos aceitar o pensamento, vamos mudar a relação com o pensamento. Eles não veem isso como excludente. Isso é muito interessante. Talvez eles sejam mais flexíveis do que nós, entendeu? Sim. Posso pegar um gancho lá? Por favor. Por exemplo, a DBT sempre teve dificuldade de ser aceito entre os behavioristas radicais, né? A ACT e a FAP, de cara, nos anos 90 era aceito, e depois começou a ser criticado. Mas a DBT sempre teve dificuldade. E eu acho que ela
no Brasil foi aceito mais rápido pelos beckianos, pelos terapeutas cognitivos, do que pelos terapeutas analítico-comportamentais. Eu vi, quando eu olhei os programas desses congressos no Sul, desses congressos de terapia cognitiva, começaram a aparecer bem cedo trabalhos sobre DBT, e a partir de um certo momento a ACT começou a aparecer também. Entre os, Foi um fading. gradualmente entrava na terapia cognitivo. E quando vocês, a Micaele, pessoal da sua geração, reintroduziu a ACT na ABPMC, nesses eventos, ela tinha quase morrido. Ela tinha sido tão criticado dentro dos meios de ataque, da terapia analítica comportamental, que quase tinha acabado. O que vocês fizeram realmente foi promover um renascimento, uma renascência da ACT, porque a ACT nos anos 90 era forte entre os behavioristas radicais brasileiros, mas tinha sumido e voltou primeiro nos encontros de terapia cognitiva, e depois foram vocês que trouxeram ela. E ela vem mais ou menos reimportada até, né? Do Canadá, da Irlanda. Ela foi tão profundamente, tão assim, eficazmente eliminada no Brasil, que ela teve que ela precisou ser reimportada. É curioso você falar isso, Luke, porque ano passado, organizando um congresso, o contato que eu tive com contextuais foi geração da Mica, né, essa geração de professores. Quando eu comecei a ler, comecei a estudar, encontrei você, encontrei o pessoal do Sul, eu fiquei, gente, mas cadê? Né? Você estava falando dos textos que todo mundo traduziu, esses mais clássicos do comecinho, cadê esses textos que eu não tive acesso? Tipo, as pessoas, tudo, eu aprendi arte em inglês, né? Arte, frase, né? Muito do que eu leio. FT, então, me fala. Sim, mas tinha muita coisa traduzido. Eu me lembro, a gente usou um protocolo de pesquisa. Quando foi isso? Acho que foi em 89. Em Reno, houve uma pesquisa verificando a eficácia da ACT para agorafobia. E esse protocolo de 89, que era um protocolo de uma terapia inteira. Então, você sabe, para fazer pesquisa sobre a eficácia de um tratamento, tem que ter certeza que realmente foi esse tratamento que foi aplicado, né? Então, precisa de um protocolo detalhado, até falando, em tal sessão vai usar tais metáforas, em tal sessão, tal exercício experiencial, assim, bem detalhadinho. E o pessoal do Sul traduziu ali inteiramente em português, muito bem feito, e, assim, isso estava dentro do meu pacote. Então, algumas gerações de alunos aqui em Goiânia aprenderam ACT a partir desse protocolo. Sensacional, muito legal. E por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que os cognitivistas aceitaram melhor os contextuais, sendo que a gente tem, né, como terapeutas contextuais, aquele pé enraizado no behaviorismo radical? É diferente, né? Não é igual a TAC. Então, ACT é diferente do TAC. TAC é, sem questão, esse é behaviorismo radical, isto é, comportamento. Mas se você vai traduzir terapia de aceitação e compromisso, também dá ataque. Então a gente fica aí, será que elas são tão diferentes? Não, brincadeira, piadinha essa parte. Eu vou pegar
pegar um gancho, porque hoje mesmo eu estava lendo um texto do Luke para o Boletim Contexto sobre as diferenças e as semelhanças entre as terapias de terceira onda, terceira geração e ataque. Só que esse texto ele é de 2011, já vai fazer uma década. Hoje em dia, você continua vendo mais semelhanças entre o ataque e as terapias de terceira onda? Ou você vê mais afastamentos? Eu vejo que é um movimento de pêndulo. Então, tem muito a ver com aquela camiseta que a Micaela falou, né? Então, no início, assim, nos anos de 90, era uma revelação, né? Então, olha, nós podemos ser analistas do comportamento e usar metáforas. Que maravilhoso isso. Uau! Exercícios experienciais igual aos gestaltistas, né? Então, igual a psicodrama. Assim. Era uma libertação, eu percebi. Então, quando eu cheguei no Brasil, era o momento desse entusiasmo. E aí começaram a estudar os textos e começaram a ver que não era tão análise do comportamento, né? Então, que esquiva experiencial, que isto parece mais como os mecanismos de defesa da psicanálise, né? Você esquiva de um evento privado porque ele é aversivo. Os psicanalistas tinham escrito exatamente a mesma coisa já mais de 50 anos antes. Né? Aí vem fusão. Aí você pode explicar isso muito bem com os quadros relacionais, mas não é bem a análise do comportamento tradicional, é uma coisa diferente. Aí vem toda essa onda de crítica. E vem o crescimento da TAC e da terapia por contingência de reforçamento, né, que deu um grande impulso naquele momento. E se você quer ser terapeuta e analista do comportamento, aí você está em terra muito firme, porque lá não tem dificuldade, né? Aí houve esse movimento de afastamento, que a ACT foi mais ou menos assim, desqualificada. E uns 10 anos depois, ela estava lá de volta. Agora, de novo, tem muito interesse pelos analistas do comportamento para a ACT, agora para a DBT também, coisa assim. Da FAP. Tem A gente que crítica tipo, agora. fala, isso aqui é mais terapia, isso aqui é mais válido, isso aqui é mais encaminhado, né? Sei lá, isso aqui tem mais a ver com análise do comportamento, isso aqui não presta. Tem gente que faz isso. Então, Vocês acham que isso entra nessa discussão de time de futebol? Você acha que isso também entra nesses ruídos que fazem a gente confundir as contextuais com o cognitivismo ou com o behaviorismo? Vai ser rapidinho, porque eu vou querer sua opinião sobre isso. Eu penso, já que você está falando sobre culturas acadêmicas, né, Mica, você concorda comigo que tem uma tendência de usar, às vezes, a denominação do oponente como um tipo de xingamento? Por exemplo, você não concorda com uma terapia. Você acha aquela terapia boba. Aí fala, não, mas isto é cognitivismo. Existe isso, ou são só... É por coincidência que eu percebi assim, que isto aconteceu algumas vezes em conversas na minha frente. É muito feio isso, Luke, mas é verdade. Eu acho que está no momento de admitir o que acontece. Isso é muito feio. E acontece, sim. E assim, eu acho que é muito histórico, político, cultural,
Eu pensei muito sobre isso na minha vida, porque quando eu comecei a gostar, eu voltei lá dos Estados Unidos, lá eles me receberam, Luke, tipo, maravilhosamente, assim, eu senti como se eles tivessem me abraçado. Eu tinha o cabelo na bunda, assim, hippie mesmo, assim, sabe? Tinha uma feição, assim, bastante juvenil. E eu me lembro de estar parada na fila do almoço e vir a Jack, você que é brasileira, me abraçar, me convidar para um café da manhã, me perguntar como que tá sendo as coisas no Brasil. Sabe tipo, um negócio, me dá um nível. Ufa. Tipo, nunca fui tão bem tratada na minha vida no meio científico como naquela ocasião, sabe? Eu acho que, desculpa te isso. cortar, Mica, mas eu acho que a gente vem de um ambiente acadêmico muito hostil. Hostil. De uma lógica muito louca de produtividade, de competição. E quando a gente sai um pouco do Brasil, e, né, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas a gente teve, a gente vê que existe uma cultura de colaboração muito mais forte. Né? Me deram carona, me levaram, tipo, foi uns negócios assim que você fala, nossa, adorei aqui, achei uma sociedade interessante, assim, na prática, né? Então, foi um choque muito grande. E aí, quando eu voltei para cá, foi outro choque estranho, né? Porque eu voltei, aí eu falei, eu quero fazer isso do meu TCC. Aí me mandaram para Ziza. A Ziza nem me conhecia, ela ficava comigo às tardes, quinzenalmente, lá, estudando o livro, o Manual de 99 comigo. Pegava, eu ia e discutia com ela. Ela nunca tinha visto na vida. Ela topou e ela falava, eu não gosto disso, mas eu leio com você, porque eu vou convencer você que não é legal. Mas ela como uma boa professora, ela se dispôs a fazer isso. Então ficou um negócio estranho assim, tipo, porque eu fui acolhida. Bonito, né? É estranho, é um desconforto, mas é muito bonito o gesto. É uma flexibilidade num contexto cultural outro, mas foi estranho, assim, foi muito estranho. E aí eu lia e eu gostava cada vez mais, e ela falava, não, mas isso daqui, que termo é esse? A gente lutou tanto por termos de processos precisos, a gente lutou por isso, essa foi a nossa briga para a gente poder avançar na ciência. E aí eu fui entendendo um pouco... Para você ler e falar de mente, Micaele. Não, ela brigava comigo na sala, eu assim, nossa, a mulher tá brava e eu não tava nem entendendo por que ela tava brava, assim, sabe? Eu tava nem entendendo mesmo. E isso aconteceu em diversos ambientes. Mas ela fez isso por 2 anos comigo. A mulher se abriu assim para o compromisso com o aprendizado, entendeu? Independente do que é. Então, é difícil, mas eu acho que tem essa história dos behavioristas terem lutado pela ciência, para poder desenvolver de precisão, que são realmente muito importantes. Eu acho que isso é honrado com a RFT de uma forma muito interessante. Então, na hora que perguntar, a ACT é comportamental ou mais ou menos do que a TAG, sei lá. Aí eu vou pôr a minha camiseta do Reis, tá? Luke, aí você me vigia se eu estou sendo ofensiva ou não, também não é a minha ideia. Mas eu acho que é muito comportamental. E eu falava isso para ela, mas a gente está pensando numa mudança verdadeira, a gente está pensando em função de comportamento. Na hora que a gente fala de skill experiencial, e eu acho isso uma das coisas mais fantásticas da ACT, em vez de eu trabalhar uma situação em que o cara tem medo, aí a outra situação que o cara tem medo, a outra, porque eu não trabalho exposição ao medo em si, vamos fazer uma economia, sabe? Vamos fazer uma economia técnica. Tipo, você está trabalhando as relações de estímulos, sabe? Tipo, isso mais comportamental do que isso, eu não sei o que seria, entendeu? Você trabalhar com classes de estímulos, classes de resposta, relação entre as classes. Eu não vejo nada que seja mais puramente, sabe, utilizando
esses conceitos que foram quase extraídos, né, do solo da ciência, sabe? Eu não sei o que seria mais. E eu falava isso para ela, falava, mas por que tem que usar essa palavra? Mas eu acho que é como as pessoas entendem no mundo, né, fora da nossa comunidade. Mas, enfim, eu acho que tem uma justificativa. Briga pro mentalismo, né? Se a gente quer conversar, a gente precisa traduzir, né? A gente precisa falar na língua que as pessoas falam. Também a ideia, né, de estar aqui conversando com vocês agora de um jeito um pouco mais nós, é isso também, né? Porque até dentro da própria comunidade científica a gente tem algumas dificuldades, algumas limitações. Então, imagina com pessoas que vieram para a psicologia, não porque elas gostam de ciências, mas porque elas querem ser cuidadas, né? Então, eu acho, se a gente tem, né? Eu sei que a discussão entre vocês dois, mas enfim, não consigo ficar quieta. Qualquer coisa a gente edita isso depois. Não, se a gente tem uma noção do chão onde a gente está pisando em termos filosóficos, da função do que a gente está fazendo, muito pouco importa o nome que a gente está dando para aquilo que a gente está fazendo, porque a gente tem essa precisão funcional. Então, a topografia pode ser um pouquinho diferente, se isso for analisar melhor para a pessoa que está recebendo o cuidado, né? Sim, e acho que pode ser muito, né? Acho que a gente pode variar e estudar isso de uma forma ampla, né? E até, né, na parte filosófica, inclusive, vamos testar, né? Eu acho que a questão é, vamos testar, né? Vamos testar uma vez, duas vezes, enfim, né? Eu imagino que, sei lá, daqui a 50 anos a conversa vai ser muito diferente, ou todos os psicólogos tenham morrido. Espero que não, mas talvez não. Mas, enfim, mas eu acho que vai ser diferente, com certeza vai ser diferente. A gente precisa conhecer mais, a gente está cada vez mais... eu acho que a ACT, eu acredito muito na ACT no sentido dela contribuir muito, aí pessoalmente na minha vida pessoal e na minha vida profissional, é muita contribuição. Eu vejo uma diferença clara aí nesse sentido de o que é ataque. Ataque, eu já fiz terapia ataque, eu já pratiquei terapia ataque, e o que eu senti, e aí pode ser um desvio pessoal, teve muito significado o que aconteceu na vida prática e dos meus clientes. Então, por isso que eu acho que vamos estudar isso, mas não por ser ACT, não por ser, sabe... Eu acho que é uma evolução, né? E ainda tem muito chão, né? O mundo, né? Tem chão eterno, nossa profissão é eterna, né? Tipo, não vai se esgotar, né? Aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal para a Mica. Mica, você acha que a ACT é o jovem místico das contextuais? O jovem místico, é isso que eu entendi? Se a ACT é o jovem místico das contextuais, porque sempre falam, mas a ACT faz um mindfulness, faz várias coisinhas, metáfora, vamos... tem a metáfora do xadrez, tem a do barquinho, tem essa daqui. Você consideraria a ACT sendo realmente jovem místico de todas as contextuais, ou você acha que tem um que a gente pode dizer, não, essa é mais jovem místico do que a ACT? Você está usando o jovem místico como um xingamento ou como um adjetivo? Eu não estou entendendo. É um tipo um carinho, né? Uma coisinha carinhosa que a gente brinca. O Luke pensando na sua pergunta muito sério, assim. Eu não sei dizer. Eu digo que eu adorei o Luke fazendo meditação lá, fazendo mindfulness. Eu fiquei vislumbrada, foi ali que me pegou. Tipo, eu falei, nossa, é isso. Mas aí eu acho que tem a ver comigo pessoalmente, na minha história, e tem a ver com o que eu conheço. Eu acho que talvez o Luke possa dizer essa questão, vamos dizer assim, mais geral do jovem místico, melhor do que eu. Sim. Ou o velho místico também, né? Então, por exemplo, assim, existem artigos antigos de 20 anos ou mais atrás, como teoria, assim, será que ACT é um modelo remastigado da filosofia oriental? Será que isso é budismo remastigado? Em certo sentido é, né? Então,
muitos, assim, essa noção, por exemplo, do eu contextual, isso é muito similar com a maneira que a doutrina budista vê o eu, né? Então, sim, provavelmente tem uma certa influência, né? Um dos E não, tudo primeiros... bem, né? No primeiro, na primeira CBS presencial, a gente pode fazer aquelas fitinhas de santo e colocar, em vez de fazer aquele crachazinho da CBS Mundial, a gente faz a correntinha do Jovem Místico Brasileiro, contextual. Por exemplo, na ABPMC, na reunião mundial, tem essas fitinhas, né? Sempre tive. Uhum. Sim, é que é no crachazinho, né? A Parece gente pode muito como essas brasileirar fitinhas, e né? colocar assim. Parece muito como essas fitinhas do Senhor do Bom Fim. Então, tem alguma coisa mística. Aí, mas quando você vai para DBT é mais forte ainda, né? A Essa mente sábia. ligação com as tradições contemplativas budistas e cristãs também, né? E tem com certeza essa parte. Mas eu vejo que a ACT tem um outro lado que é muito mais forte, né? Esse lado científica, essa busca de verificação, assim, o que eles investem na pesquisa é uma coisa terrível. É difícil você fazer pesquisa sobre o que é o processo, né, terapêutico, né? Já é difícil de fazer uma pesquisa sobre eficácia, mas eles querem ir além disso, eles querem ir para o processo, né? O que acontece na terapia que faz ela funcionar. E eles buscam dados duros, dados bem concretos para isso. Então, sim, eu gosto muito desse lado místico, mas eu penso que na ACT, em realidade, a parte científica é muito mais forte. No Jovem Vale Místicos, mas lembrar, nem tanto. Né? Vamos mais para cá do que vale, para lá. vale lembrar que o Reis lá em 1980 já estava estudando a espiritualidade, Sim, como que em termos comportamentais a gente explicaria isso. Fazendo assim, já encaminhando para o final, tem duas perguntas para ambos, né? O que vocês acham que um bom terapeuta contextual faz? E pensando no futuro, qual seria a psicologia dos sonhos para vocês? A psicologia que vocês colocam a cabeça de noite no travesseiro e vocês pensam, tipo assim, nossa, eu queria que a psicologia fosse assim. Principalmente a psicologia no Brasil, que tem uma diferença, né? Não vale falar em holandês, hein, Luke? Pode pensar em holandês, mas por favor, responde em português. esqueci a primeira pergunta das duas. O que um bom terapeuta contextual faz? Oh, ele ajuda a pessoa, né? Eu acredito 100% na psicoterapia como uma profissão de ajudar, né, pessoas que estão travadas, pessoas que geralmente eles chegam no consultório com alguma coisa parada na vida deles, né? Alguma coisa que travou e não vai mais para frente. Sexualidade, pode ser a espiritualidade, as relações familiares, o papel deles como pai, mãe, sei lá, profissional, alguma coisa trava, né? Ou a história sobre quem eles são, a identidade deles, que pessoa sou eu, o que eu quero da minha vida, alguma coisa travou, né? E eu penso que a função de um terapeuta contextual é de ajudar a pessoa a destravar, né? E ir em frente. E eu não acredito tanto assim que o terapeuta depois tem que acompanhar a pessoa de achar o bom caminho. Eu penso que o essencial para mim, né, essa é a minha opinião, é se destravar. Aí a pessoa vai em frente sozinha. Eu penso que o terapeuta contextual pode fazer isso muito bem, porque tem aquela visão dos relacionamentos, do que é da história da pessoa, das coisas, as
os impedimentos para mudar o presente. Uhum. Tem toda essa visão complexa que te permite de tanto trabalhar com a experiência interior, onde coisas podem travar, quanto as relações sociais, a cultura familiar, ou até a cultura mais ampla, que coloca a pessoa numa caixinha, ela não consegue sair de lá. Isto, eu penso que é a tarefa de um bom terapeuta contextual. E sobre a psicologia dos seus sonhos, como que seria a psicologia dos seus sonhos? A gente pode passar para a Micaela também, deixar você pensando nessa, pedir para ela responder. E para você, Micaela, o que um bom terapeuta contextual faz? Eu concordo bastante com o que o Luke trouxe. Eu acho que esses travamentos, principalmente com interface de cultura familiar, cultura, né, história, isso eu achei lindo aí, não teria como falar de outra forma. E o que eu gosto de ser como terapeuta contextual, que eu acho que isso talvez responda um pouco disso, eu acho que a gente tem muita liberdade e acho que essa liberdade permite a gente se conectar muito com a pessoa. Eu adoro o que eu faço, eu sou suspeita de dizer, mas eu trabalho com meus clientes, eu falo, nossa, eu tô tendo acesso ao mundo, assim, sabe? E a pessoa, tipo, eu acho, assim, muito incrível ver acontecendo, né? Porque uma coisa é você estudar teoria de aprendizagem, como as coisas funcionam, outra coisa é você ver aquilo, né? Ou você vê, não saber, e de repente você se entende com a pessoa e trilha um caminho aí com a pessoa. Então, eu sou bastante grata às pessoas com quem eu trabalho, assim, sabe? Eu me divirto com elas, eu acho que essa liberdade é muito importante para que isso aconteça, sabe? Eu gosto, eu posso até dizer que, assim, no sentido cristão, eu os amo, assim, sabe? Porque você acaba conhecendo tão próximo que você intrinsecamente, né, se vincula de uma forma muito peculiar que na vida, né, na sociedade a gente geralmente não faz isso, né? Não, sei lá, com os amigos, não sei. Mas isso eu acho que é muito gratificante. Aí eu não sei dizer se isso é só da contextual, mas eu acho que a contextual, por essa característica de jovem místico aí, que dá essa pulseirinha de aval de vamos lá, né? Vamos poder fazer. Eu acho que isso facilita, né? Sem ser irresponsável, né? Por conta de toda a parte teórica, filosófica, todo o estudo que a gente está fazendo junto com a pessoa, isso não se torna irresponsável. Então, isso eu Não acho uma ciranda aleatória, né? A gente tem um porquê não, também de estar fazendo isso, de ter essa conexão, tem um existe uma propósito. racional terapêutica por trás, né? Tem um propósito muito, muito especial para aquela pessoa, sabe? E isso tudo é muito legal de trabalhar. Né? E a sua psicologia dos sonhos? Desculpa ter te cortado. Vai, Luque, o Luque responde, eu penso. Eu não tenho, vamos dizer, psicoterapia, né? Psicologia, eu não vou falar muita coisa. Ah, pode ser a psicoterapia que eu sonho. Ah, Claro, pode sim. é isso, né? Uma profissão de ajudar pessoas. Tem uma coisa muito, assim, muito profunda no que Skinner falou sobre a psicoterapia, né? Então, tem todas essas agências de controle que conduzem, que levam a pessoa de agir assim e assado.
sociedade completamente gerenciado por forças que determinam as contingências e a gente atua dentro dessas contingências. Mas o papel que Skinner dá para a psicoterapia é de ajudar a pessoa com os estragos que tudo isso causa, né? Então, é uma profissão que está absolutamente do lado da pessoa, né? Das pessoas que procuram ajuda. É uma coisa meia... será que eu posso falar que é um pouco subversivo nesse sentido também, né? Mas não tem como não ser subversivo quando você olha o que é a sociedade, o que é a cultura, ou até a língua, o que os contextos sociolinguísticos fazem com a pessoa. E para ajudar a pessoa que nos procura, o casal que nos procura, a família que nos procura, temos que ir contra essas instituições controladoras. Eu E acho é um trabalho muito no nível individual, né? No nível de pessoas, famílias, muito micro. Então, não tem nada de, assim, de uma revolução geral. É muito um trabalho micro. E tem a possibilidade de irradiação, né? Das pequenas mudanças no nível micro ter uma influência mais ampla, mas bem gradual, assim, bem devagar, uma influência positiva sobre a cultura. Eu achei uma resposta muito bonita, uma resposta muito nobre. Eu também. Ok, Tô obrigado. com o coração quentinho de escutar. Verdade. E agora, a vez da Micaele, para não se esquivar da pergunta. Brincadeira. Eu fiquei agoniada, Luke. Eu penso, meu, vamos fazer na sociedade. Eu não sei se é tipo, impulso de jovem, assim, mas eu fico na esperança da gente fazer algo grandioso. Não a gente, sabe? Mas, tipo, poder ampliar a escala, sabe? Eu não sei nem como, eu fico vendo os estudos que eles fazem sobre pró-social na empresa, na educação, políticas públicas, na saúde pública. Eu fiquei sabendo, nem foi sobre psicologia, foi uma nutricionista que me contou que o sistema público de saúde nas populações mais carentes, eles vão na casa com a equipe médica. E eles têm profissionais. Eu tô falando, imagina, aí eu já fico, né, pensando assim, e aí seria a resposta para o futuro. Imagina um contextual na casa da pessoa que rico, sabe? Um contexto! Na contingência direta! É lindo, sabe? Aquela coisa, eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, eu tive 500 ideias agora. Né? Mas, e essa expansão do consultório, embora eu seja clínica, mas eu acho que, sei lá, me angustia esses contextos mais macros, sabe? Tipo, vontade de ir na fonte, sabe, da questão. Eu não sei a viabilidade, obviamente, disso, né? Mas eu não sei, Luque. Sim. Tem terapeutas contextuais, tem terapeutas ACT que trabalham em grandes empresas. Aí a questão vai ser, será que eles vão conseguir trazer, ou será que eles vão precisar se comprometer muito com a política de empresas? Eu não sei, mas é possível. É um pouquinho o que a Mavis Tsai está querendo fazer com essa revolução de amor, coragem e consciência, né? Então, ela tem um programa de construir, de organizar grupos de pessoas no mundo inteiro. Assim, um grande rede de grupos que encontram regularmente, ou que têm contato regularmente, e que praticam, que cultivam, né? Consciência, amor, coragem, como estilo de vida mesmo.
mas é um trabalho do formiguinho. Eu acho muito legal a gente encerrar o nosso primeiro podcast com um desconforto para a mudança, sabe? Esse desconforto de, putz, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem gente fazendo, né? A Mavis está fazendo de um jeito tal, o Vitor na Argentina está fazendo de outro, e eu acho, me dá até um arrepiozinho assim no braço de imaginar o que a gente pode fazer com a mão que a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem perna para construir uma cultura de terapeutas mais subversivos e que não olham só no nível do indivíduo, mas que também olham para as questões, outros níveis, né, sociais. E eu acho que encerrar o programa de hoje, o podcast de hoje, com isso no ar, é meio terapêutico, sabe? Tipo corte lacaniano contextual. Gente, eu queria agradecer vocês por terem vindo. Eu sinto que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando e continuaria sendo super enriquecedor. Então, Mica, Luke, obrigada por terem topado, disponibilizado aí para vocês. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.